Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Unidade curricular nossa é Produção Audiovisual, correto? E hoje vamos, equipe de produção nos jogos de cinema, dar continuidade na nossa aula anterior, né? Bom dia aí, Adriano. Bom dia, Débora. Como que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Bora começar a nossa aula? Ficamos pendente com algumas atividades, né? Certo? Bom dia, Iago. Bom dia, Dani. Então, bora lá, né? Equipes de produção nos jogos e no cinema, né? Continuidade da nossa aula anterior. A gente parou aqui, né? Na criação de cenas e abertura para os jogos. Lembra? Então, o professor vai dar uma revisada aqui de novo para a gente relembrar. Eu não sei como que ficou a questão lá, se vocês terminaram, se vocês conseguiram terminar. Eu vou entrar ali agora. Então, precisava de um exemplo de roteiro, né, de cutscenes baseado lá no jogo do Édipo. E daí a equipe ia criar uma cena, uma abertura, né, para esse jogo. E eu precisava que fosse apresentado em forma de leitura dramatizada, né, ou vídeo animado. Lembra que o professor falou? Então, vídeo animado eu acredito que não conseguiram fazer, né? Não sei se alguém tem habilidade aí e para desenvolver esse vídeo animado, mas se tivesse seria interessante. E para isso, tudo isso para mostrar, né, como que funciona a equipe de produção que tem o papel do roteirista, né, como responsável de organizar toda essa questão do roteiro, da parte da história, né? Tá bom? Tranquilo até então? E daí a gente viu lá como que funciona mais ou menos, né, a criação, o roteiro de um cutscenes. Lembram? Quem está com o professor aí lembra. O professor fez um cenário aqui, né, do jogo lá do Édipo, né, a história. Então o professor criou lá uma estrada deserta e dentro dessa estrada trovões no céu, né? Isso seria minha cutscenes ali. Então, o Édipo está coberto por um manto escuro. Lembra que a gente falou sobre isso? O narrador em off. O que é narrador em off? Né? Mensagens aparecendo ali na tela. Né? A mensagem era o seguinte: você foge de uma profecia e uma voz do passado diz que o seu destino está selado. Mas o que acontece quando cada caminho leva exatamente o que você tenta evitar? Né? Então essa seria a narração que viria por trás da minha cena que eu criei, que eu iria criar. Né? É só um exemplo aqui. E o Édipo olhando ao redor, né? Procurando essa mensagem, essa voz, como se estivesse procurando algo para o seu futuro. E ele pensa e sugere talvez um texto, talvez, né, sem voz, pode ser. Não voltarei, meu nome será meu próprio futuro. Dos relâmpagos, né? Então ele punha ali uma espada e enfrenta o viajante misterioso. E a câmera sobe e mostra um mapa da jornada, onde fica o ponto exato da decisão do início do jogo, né? A tela pisca, escolha o seu destino, né? Direcionando ele para o mapa ali aonde ele deve ir. Então foi esse roteiro que eu fiz, me referindo à questão aqui dessa atividade que precisava ser entregue, tá? Então eu não sei como que ficou essa atividade aqui, vamos dar uma olhada ali agora. Quem me entregou aí, quem não me entregou, né? Lembrando vocês que cutscenes é uma cena cinematográfica dentro do jogo. Ela não é jogável, né? Então ela está só introduzindo ali ou dando a entender alguma coisa da história, ajuda a contar a história, ajuda a apresentar o personagem ou mostrar uma sequência ali dentro do jogo, tá? Então muito usado em muitos jogos, né? É como se fosse um mini filme ali que aparece entre as fases. Normalmente aparece como forma de mini filme entre as fases, é bem normal isso acontecer. O jogador apenas assiste, né? Sem controle de personagem, né? Ele não participa ali daquele momento, né? Ele só assiste essa sequência ali de jogo, né? Então a função do cutscenes aqui, só relembrando os senhores, é introduzir no universo do jogo. Então traz o personagem, ele traz o usuário, né? O jogador para dentro do universo do jogo. Ele cria esse clima de drama, suspense e ação. Ele revela algumas informações que são importantes para a missão, né? Então, em vez de colocar em forma de texto, ele traz em forma de vídeo, de filme, que é muito mais interessante, né? Como se você estivesse dentro da história.
aumenta o envolvimento emocional com os personagens, ok? Um exemplo que a gente tem aqui é o The Last of Us, né, God of War, usam cutscenes intensas o tempo todo nos seus jogos, tá ok? Aí a gente finaliza, então, esse conceito, né, de roteirista, de cutscenes aí, tá? Então, assim, a gente entende como funciona a equipe de produção audiovisual dentro do jogo e filme. Então, a gente teve esse cenário, esse conceito aprendido durante todas essas 2 últimas aulas nossas aí, né? Aprendemos a diferença entre funções que tem o roteirista, o diretor, sonoplasta, produtor, tá certo? E fizemos atividades práticas de criação de equipe e adaptação de histórias para os games. Foi isso que a gente fez lá com o Édipo, tá ok? Eu só vou ver a questão aqui das atividades, como que tá. Se alguém quiser me pontuar e me atualizar como que tá bom? O professor vai dar uma olhada aqui agora. Não sei quem que me entregou, quem que deixou de me entregar. Só tem essas informações, que não me entregou, que deixou de me entregar, você viu? Vamos lá então. O professor vai entrar aqui agora na sala de aula, no class. Modelo de cutscenes. Só 3 me entregaram, é isso? Só 3 me entregaram essa atividade, turma. Vamos lá fazer? Bora fazer nessa aula, então? Daí o professor continua ali com a próxima etapa, que é roteiro, que é cenografia, fotografia e figurino. A próxima etapa que a gente vai ver tá aqui, cenografia, fotografia e figurino, tá? Mas antes da gente entrar nessa etapa, por favor, vamos finalizar nossa atividade aqui. 3 pessoas só me entregaram, Heloísa, Heloíse e Natália, só que me entregaram, tá? Então eu preciso que o resto da turma faça. E a criação de jogos narrativos, vamos dar uma olhada aqui. A grande maioria me entregou, né? A grande maioria me entregou, só ficou 4 pendentes. O João Vitor, o Rafael, o Rian e o Iago, que não me entregaram a atividade 1, criação de jogos narrativos inspirados no Rei Édipo. Tá? O restante tudo me entregou. Tem as equipes lá que a professora Nicole colocou para mim ali no grupo. Já vou dar uma olhada. Tá? Estou dando uma lida aqui agora. Tá bom? Eu vou avaliar isso depois e vou cobrar de vocês se precisar alterar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Tá? Eu só preciso então que vocês me finalizem então a atividade 2, que é essa aqui que eu passei agora para vocês. Nessa atividade aqui, dramatização, tá? Ou vídeo animado. Se vocês precisarem que eu volte ali, para vocês lerem e lembrarem, o professor volta. Deixa eu voltar aqui. Então é essa atividade aqui. Viu? O Rian acabou de postar lá. Daí o dele tem o Rafael e o João, tá? E o Ismael. Aí só faltou da atividade 1, só faltou o Iago. Só do Iago daí, tá? Daí eu preciso que o João, se é o João que fez o trabalho junto com o Rian e o Rafael, que postem ali também. Pede para ele aí o arquivo aí, compartilhar com vocês o arquivo e vocês postem também. Para vocês saírem do pendente ali. Senão vocês vão ficar pendente com o professor ali que está com o trabalho sem entregar. Tá bom? E o Iago, não sei se ele fez ou se ele fez com alguém também, mesma coisa. Postar aqui para mim tirar da lista de entrega aqui, ó, para vocês ficar como entregue. Ou se vocês mostrarem para mim aí, ou para a professora Nicole aí que vocês fizeram, aí para mim tirar vocês da lista aqui de pendente. Tá bom?
Então, a atividade 1, quase todo mundo entregou. Só essas pendências aí, essas 3 pendências que eu falei, né? O João, o Vitor, o Rafael Thomas e o Iago Oliveira. E daí nós estamos aqui na conclusão da atividade 2, né? Que já mudou o cenário aqui um pouquinho, acho que teve mais gente que entregou agora, tá? Eu só preciso que vocês façam a mesma coisa. Quem for entregando, se for em equipe, que é em equipe, que cada um da equipe faça que nem a Heloísa e a Heloíse e a Natália fizeram. Elas são em 3 juntas, mas cada uma postou individual, para poder sair o nome do pendente ali, tá bom? Daí a gente já começa com a aula de novo. E aí, turma, beleza? Eu estava acompanhando aqui com a professora Nicole vocês, tá? Então é o seguinte, eu vi lá que uma pendência todo mundo já fez, já entregou. Tá, todo mundo zerou lá, uma atividade 1. E atividade 2 nós temos aqui pessoas fazendo, né? Então tenho 6 entregues, 12 pendentes, tá? Então atividade lá A1, tá todo mundo certo, todo mundo em dia, todo mundo certo. Parabéns. Então vamos continuar com a nossa aula aqui de hoje. Vamos pegar o material novo aqui agora. Vamos lá. Se alguém precisar de alguma coisa, é só parar e me chamar. Tá? Então, vamos lá. Então, a nossa aula agora, né, nós vamos ver um novo assunto, né, cenografia, fotografia e figurino. Tá? Então, nesse universo dos games, né, nesse mundo dos games, aqui você já parou para pensar que cada cenário de um jogo, né, uma iluminação, uma cena e até mesmo as roupas dos personagens podem contar uma história por si só? Vocês já perceberam isso, né? Que cada detalhe ali, né, seja uma luz, seja a posição da câmera, seja, né, a roupa, qualquer parte do cenário ali, né, faz contar a história sozinha por si só, né? Então, em cima dessa ideia que a gente vai construir a nossa aula hoje, né? Então, nessa aula nós vamos explorar 3 elementos essenciais na produção de audiovisual, né? Que são esses elementos que a gente vai descobrir agora no decorrer da nossa aula. Tá ok, turma? Tudo certo? Acabei de garantir o chocolate de vocês aí com a professora Nicole. Tá tudo certo, o acordo aí entre nós. Tá? Depois aí, na próxima aula, talvez já tenha aí a entrega. Vai depender da professora Nicole, à disposição dela. Obrigado, professora. Então você já jogou algum game, né? Ou assistiu algum filme que impactou sem ninguém dizer uma palavra, né? Eu já fui impactado por várias cenas mudas, né? Ou alguma imagem, né? Que mexeu com a gente, que falou com a gente sem precisar dizer uma palavra só, né? E você, já aconteceu isso com você? Então essa pergunta que eu faço para você, já aconteceu isso com você? E provavelmente já, com certeza, né? Imagine você numa cena de abertura, né? E eu falo bastante dessa série que está passando, porque é um jogo, é uma série que está passando, é a nossa atualidade, né? The Last of Us. Então, uma estrada vazia, né? E nessa estrada tem barulhos de chuvas, né? A chuva, silhuetas, né? Sombras. E só a luz, o cenário e as roupas já dizem que algo trágico aconteceu, né? Ou está acontecendo. E essa cena do filme não tem palavras, né? É só você olhando para esse cenário, você já consegue, né, ter uma percepção, um sentimento sobre o que está acontecendo. Esses detalhes, pessoal, são a alma do audiovisual, né? Isso é a importância da gente trazer essa característica, né, na nossa produção. Dentro do audiovisual, isso nós chamamos de alma. São eles que contam a história mesmo antes do roteiro começar, né? Que interessante isso. Então, o que são essas 3 principais, né? A fotografia. Então, hoje a gente vai entrar no mundo da fotografia, vai entender como a luz, como a sombra e como o enquadramento, né, cria emoções. Muito importante isso, né? E o povo da fotografia faz essa mágica acontecer. Então, mesmo em games, a fotografia existe. Então, isso deixar bem claro para vocês. Mesmo a gente estando nesse mundo do games, o cinema e a fotografia estão embutidos, estão dentro, né? Estão encostados dentro do mundo do game. Dessa forma, a iluminação e o enquadramento estão da mesma maneira, né? Juntas ali, conectadas com o mundo do game. Então, a luz amarelada dá sensação de nostalgia, né? As sombras profundas criam suspense.
Planos abertos mostram solidão. Planos fechados revelam tensão, né? Lembra lá das posições das câmeras que a gente viu lá no começo, a história das câmeras, né, do cinema, né? Posição das câmeras no rosto, né, longe do rosto, olhando de cima, olhando de baixo. Então, é isso que a mágica da câmera, né, vai fazer com você, né? A fotografia vai trazer. Exemplos que a gente tem em jogos, né? God of War, as câmeras próximas de Kratos, né? Reforça a carga emocional. Já as câmeras nas costas durante o combate gera imersão. Você viu aqui a diferença de posição da câmera, a ação que ela causa na cena? Viu que importante isso? Agora vamos ver a cenografia, né? Então vamos de novo entrar no mundo agora, no mundo da cenografia. E como esse ambiente são criados, como que eles são importantes, né? Eles são criados para gerar e dar vida a esse mundo que não existe, né? Um mundo fictício. Nós estamos numa realidade e queremos construir um mundo diferente. Nós usamos as cenografias para construir esses ambientes, onde damos vidas a um mundo fictício, ok? Então vamos lá, cenografia, né? A cenografia ela cria mundos imaginários que exploramos, certo? Um exemplo, um quarto bagunçado mostra confusão, um castelo em ruínas revela passado esquecido, né? Então, alguns exemplos aqui da gente entender de como é importante a parte do cenário. E no jogo do Zelda, né, o Breath of the Wild, só de olhar o cenário, né, você entende que houve um reino perdido. O silêncio, né, as ruínas, as montanhas, todo esse cenário, todas essas imagens, elas falam mais que 1000 palavras, né? Então, elas falam por si só, né? Então, é isso que acontece quando você usa esse poder da construção de um cenário, né? E na prática, para jogos designer, o game designer, né, precisa entender isso. Os cenários definem, um exemplo, o mapa, que será aberto ou fechado, onde há interações, onde não há, e como o cenário contribui para o enredo, né? Então, na prática, o cenário vai contribuir para a construção da história, a construção do enredo, né? Fazer parte de todo o roteiro da história, né? O cenário é muito importante, tá? Entenderam? Até aqui tudo bem, turma? A gente ficou quietinho por um período aí, né? Porque estava em construção, estava em trabalho, estava concluindo as atividades aí. Estamos voltando agora com conteúdo. Este conteúdo aí está indo tranquilo? Tudo bem, Dani? Certinho? A Dani? Tudo bem? Vamos continuar então. E o terceiro elemento aqui, né? Falamos de cenário, falamos de fotografia. E o terceiro elemento importantíssimo dessa aula é o figurino, né? E como as roupas são importantes, né? Que revelam personalidades do personagem, né? Diz que época que nós estamos e que tipo de povo de cultura que somos, através do figurino, né? No nosso jogo a gente consegue trazer isso para essa realidade. Traz personalidade, traz período, né? Época que está acontecendo e cria, né? Uma função no enredo, né? Na construção do enredo também, tá? Então o figurino é importantíssimo, né? O terceiro elemento aqui da nossa aula de hoje. E tá, e como que funciona isso, né? A personalidade da roupa. A roupa de um personagem mostra época, personalidade, classe social e até humor, né? Um capuz misterioso, um vestido vitoriano, uma armadura desgastada, né? O que esses sintomas aqui, né? Essas expressões querem dizer, né? Dizem muitos, né? Se você vê o cenário, depois você vê o figurino, sem palavras você já consegue entender o que está acontecendo naquele trama, né? Naquele enredo. E aqui, um capuz misterioso diz muita coisa, um vestido, né? Sendo da época do vitoriano, né? Mostra muitas questões. Uma armadura desgastada também mostra, né? Tá bom? Um exemplo aqui, né? Em Assassin's Creed, a roupa do protagonista lá não é só estética. Ela comunica que ele é furtivo, rápido e perigoso. Tudo sem dizer uma palavra, né? Então aqui, no exemplo de Assassin's Creed,
a roupa do protagonista diz muitas coisas, só de você ver, né, a roupa dele, o figurino dele, tá ok? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, acrescentar algum exemplo aí para o professor? Tranquilo? Tem alguém aí que é fã de Assassin's Creed e quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa sobre figurino aqui, turma? Alguém quer falar? Como a gente traz, né, a questão do cinema, é a questão da fotografia, né, do cinema, a gente traz para os nossos jogos, né, é muito importante essa vivência entre essas três artes, né, e a gente usa muito as questões, a arte, o conteúdo do cinema, né, é isso que eu estou trazendo para vocês, né, o audiovisual vive muito isso, né, tá, e sem falar que a gente tem aqui, sem falar nada, né, sem voz, sem áudio, só cenário e figurino, né? Nós já falamos algumas questões, a importância do áudio, né? Os feedbacks do áudio. E no cinema ele é muito utilizado, né? Para dar ênfase nos barulhos de porta, ênfase nas caminhadas, né? Os sons de terror, né? De suspense, de alegria, né? De amor, de romance. E nos games não vai ser diferente, tá bom? Claro que não é o tema da nossa aula agora aqui, estamos falando de figurino, mas né, sem o áudio já consegue fazer bastante coisa, né? Imagina acrescentando aí o áudio aí nas nossas cenas, no nosso roteiro, no nosso jogo, no nosso game, ok? Então, já que ninguém me respondeu, ali ninguém quis acrescentar nada, né? Nós vamos analisar exemplos de jogos e filmes e discutir como esses recursos influenciam nas experiências, né, com o jogador ou com o espectador e aplicar esses conhecimentos aí de um jeito criativo, né, numa proposta que vai vir aí para vocês, né? E perguntou para vocês agora se estão prontos para mergulhar nessa ideia, né, que o professor está trazendo para vocês do visual dos games aqui, tá bom? Então a gente vai vir aqui agora com propostas para vocês, né? Antes disso, vamos aí, visual que conta a história, né? Esse é o tema ali e o desafio para vocês é esse, né? Eu sei que vocês estão concluindo aí uma atividade, mas estamos com outras atividades aqui, que é da outra aula. Então a gente vai escolher um personagem fictício, pode ser de jogo, série, filme, ou que você criou aí da sua própria mente agora, tá? Pode ser algo inventado aí agora por você. Eu preciso que você crie uma ficha visual com cenário onde ele vive. Então esse personagem teu, você vai criar um personagem. Pode ser um desenho, pode ser uma colagem, pegar alguma coisa da internet aí, ou apenas uma descrição, né? Se você gosta de escrever, tem o dom e o talento de escrever, com uma simples descrição você consegue criar esse cenário para o professor. Precisa ter também luzes e cores que expressam o seu fundo, então você vai me falar da mesma maneira ali do primeiro tópico, né, do primeiro item, ou em forma de desenho, de colagem ou descrição. Você pode usar também o Google aí para ter essas referências. Então você vai me falar luzes vermelhas, luzes mais escuras, luzes amarelas, né? Então para você expressar esse mundo aqui. O figurino, você vai me dizer também da mesma maneira, né? Com desenhos, com colagem ou descrição. Pode também usar o Google aí para dar uma incrementada, uma pesquisada para você. O figurino pode ser desenhado ou descrito, né? Como eu já tinha falado. Então escreva um parágrafo lá de storytelling. Storytelling é uma história, né, em forma de um contexto aqui que você vai escrever, que é o visual, que o visual comunica, o que o visual comunica sobre esse personagem, tá bom? Então essa é a atividade aí que eu propus para vocês, tá? Então essa atividade está lá no Class. Só entra lá e confirma para mim, porque o professor às vezes acaba fazendo e esquecendo de colocar lá, porque tem muita disciplina, muita aula. Só confirma se já está lá. Eu vou entrar aqui agora com vocês. Está lá sim, tá? Detalhe, pode fazer em trio de novo. Se quiser usar o mesmo trio que vocês estão
acostumado a trabalhar? Pode ser, tá bom? Tranquilos? Então, imagine você o seguinte cenário, ó, vocês são responsáveis de criar algo novo, um universo para um jogo de aventura, mas não basta só pensar no gameplay. Precisa construir um mundo visual que conte história, antes mesmo do personagem abrir a boca. O cenário precisa dizer algo, né? A luz precisa guiar o olhar e o figurino precisa falar sobre quem é aquele personagem. Tá? Então é esse cenário aqui que eu quero que você entenda e que você construa aí agora para o professor, tá bom? Eu acho que dá uns minutinhos aí para a gente trabalhar sobre isso, tá? Bora lá então? Então o trabalho, atividade é isso, né? A gente vai construir cenários, luzes e figurino, um parágrafo para contar a história. Os personagens podem ser fictícios de jogos existentes, séries, filmes ou inventado. Cenário onde que ele vive, luzes e cores para expressar esse mundo e o figurino, né? Tá? E isso com um parágrafo contando a história. E a resposta que eu quero que tenha nessa história é o que o visual comunica sobre o personagem. Tá? Contexto aqui da nossa atividade. Né? Vocês são responsáveis de criar esse universo fantástico aí de aventura. Não basta apenas pensar no gameplay, só no jogador. Você tem que pensar agora em construir esse mundo, contando essa história, né? E mostrando o personagem, a forma que o personagem vive, sem abrir a boca, né? Apenas com as expressões ali, né? Sem precisar contar nada. Só de ler ali ou ver a tua imagem, a gente conseguir entender o que está acontecendo. O cenário precisa dizer algo, né? Luzes precisa guiar o olhar e o figurino precisa falar sobre quem é o personagem, tá? Vocês podem usar aí os desenhos de vocês, pode fazer no caderno e depois tirar foto. Pode usar a criatividade de vocês aí. Pode usar o Canvas, né? Pode usar o Canvas para te ajudar aí. Pode usar o Google com algumas imagens prontas aí já, tá? Você que cria aí, fique à vontade, tá? Uns minutinhos aí para nós então. O professor vai ficar aqui aguardando aqui o término aí da atividade de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, o professor vai estar aqui. E aí, turma, tranquilo a atividade? Dá para a gente prosseguir? Podemos ser? Então tá, o professor vai estar acompanhando ali. Vocês estão fazendo, estão entregando. Deixa eu ver aqui. Tanta janela para abrir e fechar aqui que eu me perco. Deixa eu só atualizar aqui. Tá, vocês estão fazendo, né? Ninguém me entregou ainda, mas estão fazendo, né? Tá, vamos continuar aqui. Não vão deixar pendente aí essa aí. Senão a gente tem que ficar voltando nas aulas depois para fazer. Bora lá? Então, dentro do audiovisual e games, cenografia, fotografia e figurino, né? Junto com games e cinema, é normal a gente ver algumas coisas bem paralelas funcionando, né? Quase com a mesma ideia, né? Com a mesma intensidade. Só que dentro disso aí, né? É muito além da estética só, né? Então, a cenografia, fotografia, figurino é muito além da estética, né? A gente tem que imaginar de uma maneira diferente, num contexto diferente. E a gente consegue imaginar isso, por exemplo, aqui, ó, vendo um exemplo de um jogo, né? The Legend of Zelda. Antes mesmo de qualquer personagem falar, você já sente algo, né? Quando você pega esse jogo aqui, você já sente só no silêncio ali das cenas, né, acontecendo, o silêncio, as montanhas ao fundo, os templos quebrados, o vento soprando, né, o tempo todo ali. Tudo isso te conta uma história. E o mais incrível, nenhuma palavra foi dita, né? Enquanto essa cena aqui acontece dentro desse jogo. E como isso que acontece, né? Como isso acontece, né? Tudo está ligado nos 3 elementos fundamentais aqui do audiovisual que a gente acabou de passar para vocês, né? Que a gente acabou de falar. Quais que são os elementos lá? Me digam aí no chat aí.
Quem estava prestando atenção na aula, quais são os 3 elementos nossos aí? Que a gente está trabalhando hoje. Bora lá? Bora lá responder o professor? Os 3 elementos que a gente está mexendo hoje, trabalhando hoje, que faz essa mágica acontecer, né? Os elementos fundamentais são cenografia, a gente acabou de passar uma introdução sobre ela, a fotografia, a qual a gente também estava falando aqui agora há pouco, e o figurino, que é por último aqui, que a gente acabou de dizer, né? E tudo isso é importante para a construção desse mover aqui, desse conteúdo aqui, desse conceito aqui, de trazer mensagem, de levar você nesse mundo, nesse cenário, de conhecer o personagem sem precisar palavras, né? Só pelo sentimento, só pelo que está acontecendo em volta desse enredo aqui, dessa narrativa, dessa história, usando esses 3 elementos, a mágica acontecer. Tá ok? E dentro disso aí, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre o conceito, né? A gente já acabou falando, vamos falar de novo, até que esse conceito fique bem formado nas nossas mentes, no nosso coração. Né? A construção dos ambientes, seja físico ou digital, né? Onde as histórias se passam, isso se chama cenografia. Seja um castelo medieval, seja uma nave espacial, uma cidade futurista. Né? A cenografia ajuda ao jogador e o espectador a entrar nesse clima, né? A entrar nesse mundo. Né? Então, olha a importância que é a cenografia dentro dos jogos, dentro dos games, né? E a gente tem essa vivência aí muito aflorada aí nos nossos dias, que são as novelas, que são os filmes, né? E a gente vive isso o tempo todo. Exemplo aqui, né? A gente tem o jogo The Legend of Zelda, do Breath of the Wild, o cenário aberto, com as montanhas lá, as ruínas, né? Eu já falei sobre esse exemplo para vocês, né, só esse cenário já nos conta uma história de um reino perdido e não precisa, né, de mais nada, né, para contar essa história, né? Apenas esse cenário já conta todo o cenário, tudo o que está acontecendo, o começo da história, a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? Então aqui só contando de novo ali que a gente acabou de ver. Essas são as referências que a gente viu sobre esse tema aí. Cenário, figurino e fotografia, tá? E a gente tem um novo conteúdo para começar aí. Só estou esperando vocês terminar ali a questão da atividade. Não sei como que vocês estão no andamento aí das atividades. Dessa atividade, né? Vou até dar uma olhada aqui agora. 2 que já me entregaram. É mais complexa, né, essa atividade aí, né? Eu vou dar uma olhada aqui agora. A Dani já entregou para mim aqui, ó. Tem um cenário até, tem uma imagem ali. Vou dar uma lida aqui, Dani, mas não vou ler alto, só vou ler baixo aqui. Perfeito, Dani. Top, hein? Universo visual. Parabéns, Dani. O mundo de ecos da névoa. Parabéns, Dani. Parabéns. Deixa eu ver outro aqui. Você fez com quem, Dani? Fez você e a Suelen e a Emily, né?
A Emily e a Sueli. Parabéns, a equipe aí. É isso que o professor pediu e fizeram com qualidade. Parabéns. Obrigado por contribuir dessa maneira aqui a atividade, tá? O professor fica feliz quando ele pede uma ideia e vocês vêm junto, né? Entregaram o que foi pedido ali. Entregaram muito bem entregue. Estou esperando o restante da turma aí, tá? Só pede para... Quem que não colocou aqui? A Sueli, né? Só pedem para a Sueli também, compartilha com ela aí, para ela postar também, para mim poder dar nota. Tá? Eu sei que vocês fizeram junto, mas postem individuais. Ah, a Sueli não vem. Imagine, Emily. Prazer é meu. A aula de vocês. Vocês são maravilhosos. Então é isso. Então, depois só lembre ela então de colocar, de ela postar aqui para ela não ficar sem nota, tá? Já que vocês estão em trio aí, tá? Eu já dei a ideia de vocês manterem o mesmo trio aí direto, porque vocês já têm afinidade de trabalhar junto, tá bom? Então eu vou esperar as outras pessoas ali, tá? Eu vou continuar com a aula lá. Quer dizer, eu nem sei se eu continuo com a aula, porque daí vocês não prestam atenção em mim, né? Eu faço perguntas, vocês nem me respondem. Vocês estão concentrados aí no trabalho, né? É uma estratégia boa o trabalho, mas para continuar a aula em cima depois é difícil, porque eu sei como que é. Vocês querem fazer, vocês querem entregar. Vocês adoram desafio, né? Quando dão um desafio para vocês, vocês querem terminar o mais rápido possível, né? E daí o professor quer dar aula e... Mas, tranquilo, eu estou respeitando o tempo de vocês aí. Quem que está fazendo aí? Levanta a mão. Iago, a Débora. Uhum. Tranquilo? Tá de boa? O Wagner também está fazendo. O Adriano também está fazendo. Então, o que o professor está pensando aqui, não começar esse segundo tema aqui, produção e direção, e deixar vocês terminar o trabalho aí. O que vocês acham? Depois, Emily e Dani, se vocês permitirem eu apresentar o trabalho de vocês, só se vocês permitirem, tá? Porque ficou bem legal. Às vezes vocês são tímidas, né? Não querem que mostre. O professor respeita isso, tá bom? Tranquilo? Tá bom, então. Então, se vocês toparem aí esse tempo aí restante de fazer o trabalho, o professor vai apresentar ali o trabalho da Dani, da Emily e da Sueli. Pode ser? Vou até sentar um pouco aqui. O professor fica de pé o tempo todo. Nós estamos indo já para a sexta aula hoje. Uma maratona de aula. Eu vou parar então agora. Eu tenho aula com vocês daqui a pouco, né? Banco de dados ainda, né? Eu vou parar aqui agora com esse novo tema aqui, que a gente vai ficar para a próxima aula, produção e direção. Tá bom? E a gente finaliza então a nossa atividade ali e eu vou apresentar o trabalho aqui das meninas, que ficou muito bom. O título dela lá, Universo Visual, primeiro estilo visual do jogo, a descrição delas. O mundo de Ecos da Névoa, né, é um arquipélago flutuante envolto por uma névoa mágica. As ilhas pairam sobre o vazio escuro, conectadas por pontes vivas que se formam com a luz dos cristais. A paleta de cores mistura tons frios, azul, cinza e lilás, com toques dourados que indicam itens mágicos e segredos escondidos, né? A imagem da inspiração delas é essa aqui. Boa ideia delas trazer uma figura para representar, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Uma imagem, uma fotografia, o cenário, ele fala mais do que palavras, né? Elas trouxeram uma figura para representar a ideia delas e isso aqui expressa, né?
com certeza ali, né, o que elas querem trazer aqui, através de uma imagem, né? Dando a dica para vocês aí, vocês podem usar aí as IA para ajudar vocês a construir também essas questões de cenários, né? Vocês com esse script das meninas aqui que ficou perfeito, eu jogando isso aqui na IA, ela consegue gerar para mim alguma coisa também, tá? Só para a gente ter essas sensações aí, essas questões aí. Direção de arte para guiar a atenção do jogador. Então, elementos importantes sempre tem brilhos suaves, dourados, ou movimentos leves, como folhas flutuando. A trilha de luz nos ambientes guiam o jogador sem uso de setas ou mapas. Olha que legal isso, né? As luzes para guiar os jogadores. Vocês estão entendendo aqui, ó? Quando você lê isso aqui e tenta imaginar o cenário, é fantástico, entendeu? Você tem que colocar essa criatividade, não apenas uma leitura qualquer, né? Você tem que ler já imaginando que como que seria esse cenário, né? Ó, elementos importantes sempre tem brilho, então imagina um cenário cheio de brilho, é suave esses brilhos, dourado, tem que ter dourado para tudo que é lado, né? Criando esse mundo aí, né, de fantasias, né? De fadas, sei lá do que é esse mundo. Cada um imagina o que imagina, né? O que está recebendo de sentimentos. Ou movimentos leves, né? Então, isso tudo suave, como as folhas caindo, flutuando nesse cenário. É maravilhoso isso, né? Trilhas de luz nos ambientes guiando o jogador, né? Então tem luzes, né? Direcionando ali o jogador para os lugares que ele tem que ir, né? Não tem uso de setas e mapas, né? Apenas a paisagem, ele apenas o cenário vai induzindo, conduzindo o jogador a trilhar ali o seu caminho, o seu objetivo. Contraste de luz e sombra revela passagens secretas e perigos escondidos. Elas cuidaram de todo cuidado de trazer toda a expressão que o jogo vai oferecer. Isso em pouco tempo, né, meninas? Se tivesse dado um tempo para vocês maior aí e mais recursos, talvez sairia um jogo aqui. Seria um jogo bem bom aqui. Design dos personagens, né? A Eren e a Exploradora. Não sei se eu falei correto o nome da personagem ali, né? A Eren e a Exploradora. As roupas são leves, de tecidos esvoaçantes, capas que reagem ao vento, cores neutras com detalhes em turquesas que indicam sua conexão com a energia das ilhas, né? Perfeito isso aqui, né? Eu já colocaria esse script aqui na IA e tentasse gerar aqui esses personagens com essas roupas aqui, só para ver como que ficaria, né? Ou se tem alguém aí que desenha bem, tentar desenhar, já criar esses personagens aqui. Eu fiquei curioso de ver como que esses personagens ficariam. Eu fiquei com vontade mesmo de ver esses personagens aqui, pela história delas aqui, só pelo começo aqui, né? E o Kael, o guardião esquecido, armadura rachada, coberta de musgo, olhos brilhando, né? Ah, beleza, obrigado, Dani. Maravilha, né? Então, armadura rachada, coberta de musgo, olhos brilhando em âmbar, design comunica um passado de glória e esquecimento. Que top é esse guardião aqui, hein? O Kael. Também já fico imaginando já como que seria ele, né? Já consigo imaginar aqui a armadura dele com os musgos, né? Mas seria interessante ver também isso aqui, né? Você viu que legal a gente ler e tentar imaginar? É muito bom isso aqui. Isso aqui já dá, se você ler, já dá vontade de jogar já. Eu ia querer jogar, já ver como que é esse cenário, como que é as fases, como que é esse jogo. Só de ler a ideia de vocês aqui, meninas. Aí nós temos a Neva, o guia, né? Hétero ali. Criatura sem forma fixa, translúcida, muda de cor levemente conforme o humor. Tipo um camaleão, né? Que muda de cor conforme o ambiente que ele está. Que ideia boa de vocês usar a ideia do camaleão, mas para a ideia de sentimentos, de humor. Maravilha isso. Inspira curiosidade e mistério. Muito top o negócio de vocês aqui. Justificativa.
Universo visual, né, ecos de névoa, comunica ao jogador que ele está em um mundo de descobertas delicadas, onde a beleza esconde perigos antigos. Olha que legal! É um cenário de beleza, né, de suavidade, mas atrás disso se esconde perigos, né, perigos antigos. A ambientação flutuante e a névoa reforçam a sensação de isolamento e exploração, né? Olha a ideia aqui, ó, de sensação de exploração e ao mesmo tempo que você está explorando, você está num lugar isolado, né? Cada elemento visual é projetado para contar algo, né? Então tem vários elementos aí visuais, né? A gente não conseguiu ainda enxergar porque a gente não está conseguindo parar para imaginar, mas as meninas com certeza imaginaram isso. E se der, se melhorar aqui um pouco mais ainda, que eu acho que já está bom, né? Mas se acrescentar coisas aqui, ainda você vai ter ideias melhores de cada elemento visual aqui que elas estão propondo. E tudo isso sem diálogo nenhum, né, meninas? Essa que era a proposta do trabalho, né, da atividade. Você criou tudo isso aqui, ó, você viu tanto de mensagem que trouxe, tanto de fala que trouxe, sem diálogo, sem ninguém precisar falar nada, né? O professor está falando aqui com vocês porque está apresentando o trabalho, né? Mas se você lesse, só apenas lesse, ou se visse esse cenário acontecendo, com certeza ia trazer um monte de mensagem para você, e tudo isso aqui que elas quiseram colocar, tudo isso que elas quiseram expressar, falar para nós, através só desse cenário, de figurino, né? E com essa imagem toda aqui, sem precisar de palavras nenhuma. Né? Essa foi a ideia fantástica aí. E quem for nessa linha aí, vai ficar perfeito também. Tá bom? Parabéns, meninas. Obrigado por deixar eu compartilhar com a turma isso aí, nessa obra de vocês aí. Parabéns, mais uma vez. Então é isso aí, turma. Vamos entregar o bastão aí para a professora Nicole. Ficamos para o próximo encontro aí. Obrigado pela aula de hoje. Vocês que me deram um show aí, que acrescentaram na minha aula aí. A aula foi para mim. Obrigado, Deus abençoe vocês. Até a próxima.